Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. Desta vez temos aqui o Ricardo connosco. O Ricardo é CEO da CB Talents e acho que não há ninguém melhor no mundo para explicar o que é a CB Talents do que o próprio Ricardo. Portanto, passando a palavra para esse lado, Ricardo, apresenta-te e apresenta a CB Talent. Olá Pedro, obrigado pelo convite. Bem, a CB Talents, a Cross Border Talents, é uma empresa de recrutamento especializada em perfis de Customer Experience e perfis tecnológicos, que está no mercado há 12 anos. Portanto, se quiseres, avançamos um bocadinho mais à frente, ou então falo já. Força, à vontade. Ok, então, ou seja, eu sou engenheiro mecânico, mudei completamente a minha área no final do milénio passado. Portanto, eu saí do técnico em 92, licenciei-me em Engenharia Mecânica, ramo de produção. Tive alguns anos ainda a trabalhar como engenheiro mecânico, a montar barragens. Estive na Tailândia um ano a montar uma barragem com portas, turbinas. Mas Força. isso é interessante, porque eu acho que ninguém pensa nisso. Como é que um engenheiro português, na década de 90, vai montar barragens na Tailândia? Qual foi a Olha, ligação? porque o técnico tinha ainda tem uma job shops, ou seja, as empresas vão recrutar diretamente à empresa e, portanto, era aluno finalista e a ABB, uma empresa suíça, foi fazer então a sua parte. Eu inscrevi-me e inscrevi-me não só para o gabinete de estudos, mas também para a parte de montagem. Eles tinham um projeto na Tailândia, em Lamptacong, e lá fui eu todo contente de fazer a minha primeira, meu primeiro trabalho fora de Portugal. Depois tive Mas foi dois uma anos a grande montar. experiência. Foi espetacular porque eu era o site manager de uma equipa reduzida, éramos quatro portugueses e tínhamos duas empresas subcontratadas, cada uma com 500 pessoas. E portanto a parte da montagem foi a parte da montagem, fazer, alinhar tudo com o gabinete de estudos e o dono de obra o dono de obra era a EDP, ou seja, a empresa de eletricidade da Tailândia, e tínhamos o dono de obra era assessorado por uma consultora japonesa, portanto foi ali um ano muito rico. Depois voltei, tive 2 anos também a montar uma barragem no Alqueva, portanto eu tenho uma costela alentejana, portanto foi um prazer dizer ao meu pai, olha, estou aqui a irrigar o Alentejo, o teu Alentejo, e também foram 2 anos interessantes. Porque é que eu mudei? Porque, ou seja, a minha vida ia estar sempre atrás de barragens, eu estava-me a criar ali estava-me a especializar num nicho e, portanto, mais tarde ou mais cedo eu iria estar sempre dependente de ter uma família num sítio e ter que me deslocar para outro. Então, optei por uma área de serviços. No ano 2000, uma empresa holandesa de recrutamento, que é atualmente a maior do mundo, estava a pensar em instalar-se em Portugal e eu fui contratado para fazer o arranque. Eu e mais algumas pessoas fomos contratados para fazer o arranque dessa marca, onde eu tive 11 anos. 6 em Portugal e depois tive uma função internacional baseada na sede da empresa em Amsterdão, onde dava suporte aos mais de 65 países que a empresa tinha. Mas porquê, se puder perguntar, porquê esta transição? Eu já entendi a transição de barragens para outra coisa qualquer, não é? Para não ter que andar de um lado Sim. para o outro. Mas porquê serviços e porquê serviços dentro deste ramo? Foi porque simplesmente a oportunidade apareceu ou foi premeditado transitar para esta área de recursos humanos, gestão de talento, pessoas e daí em diante? Há uma área de gestão, seguramente, uma área de serviços para estar em contato com o cliente. A paixão é o cliente, a paixão é falar com o cliente, é resolver problemas. E porquê recursos humanos? Porque foi uma coincidência da vida, portanto a empresa apareceu, a empresa tinha um projeto muito credível e o mais interessante foi que a pessoa com que eu falei, o CEO na altura, o senhor francês, os seus 60 e muitos, foi tão interessante que eu cheguei a casa e disse à minha mulher: Olha, vou-me dar de emprego, não sei bem o que é que eu vou fazer, mas pá, gostei muito da pessoa. E portanto é assim que é. Quando não se tem filhos, essas decisões são mais É mais fáceis. fácil. Mas o que é que este CEO fez diferente ou disse diferente para uma pessoa como o Ricardo automaticamente decidir eu vou mudar de emprego? Ou seja, o que é que houve de diferente naquela pessoa, naquela conversa para essa tomada de decisão acontecer? Eu acho que ele gostou de algumas coisas minhas e levou-me para um sítio de conforto que ele descobriu durante a entrevista que tinha. Ou seja, ele contou uma parte aventureira da vida dele. Ele era um francês que tinha vivido alguns anos no Brasil, por isso ele falava português. Contou-me uma história dele e a mulher terem ficado perdidos no Amazonas de um barco, onde tiveram que passar a noite.
e depois decidiram comprar uma máquina, uma fábrica para fazer fornos que eles reabilitaram e portanto todo esse romantismo da história que ele me contou, eu gostei da pessoa em si. E depois, paralelamente, foi-me mostrando o projeto, e o projeto era uma empresa que já estava no mercado há 60 e tal anos, muito credível, falar sobre os objetivos da empresa, sobre que tipo de clientes é que eu iria abordar, portanto, clientes na área da logística, do automóvel, dos aeroportos, da aviação, tudo isso fez clique comigo e acho que é assim que as coisas acontecem. Ok, que é boa. Portanto, depois está cerca de 10 anos nessa empresa. É depois dessa multinacional que cria a CB Talent? Não, tive como country manager de uma área de negócio da empresa 6 anos em Portugal. Depois tive um convite para ir para o Japão. Na altura não se concretizou porque não se concretizou. Então fizeram uma proposta para ir para a sede, onde eu tive 3 anos em Amsterdão, na parte do Business Concept Development, ou seja, o meu papel estava ligado entre a holding da empresa e as direções gerais de todos os países. Portanto, eu visitava os países, falava com os CEOs locais sobre, pá, olha, isto é o que a holding quer em termos de conceitos, em termos de serviços, isto é o que vocês estão a fazer, 80% de standardização, 20% de local flavor e fazer aquele ajuste. E aprendi muito, como tu possas imaginar, aprendi muito, todos os mercados laborais são diferentes, as culturas são diferentes, estamos a falar de todos os continentes, aprendi muito. Entretanto, dá-se que o grupo CEO dessa empresa saiu, porque fez uma fusão gigantesca, ou seja, essa marca era a terceira maior do mundo, compraram o quarta maior do mundo, juntaram-se, ficaram ali quase em primeiro, e foi juntar duas empresas gigantescas. E ele saiu, eu na altura também já não me identifiquei tanto com a empresa que tinha ficado depois dessa fusão massiva e fui contratado para uma concorrente americana. Fui para a Alemanha como country manager de uma área de strategic clients, onde tive durante um ano a fazer contactos com clientes e aí o que me acontecia era, eu ia falar com empresas e elas diziam-me, pá, Senhor Nobre, nós precisamos de 500 engenheiros. Isso maravilha. E a minha equipa dizia-me, não, não existem. Não existem, não temos capacidade, porque não existe essa dimensão, essa escala de perfil, a quantidade de perfis tecnológicos que a Alemanha precisa não se coaduna com aquilo que as universidades libertavam. E, portanto, ou a Alemanha começava a contratar de fora, que era difícil porque eles não aceitam não falantes de alemão, portanto estava ali um problema complexo. Que o mercado não estava a conseguir resolver, as empresas de recrutamento também não, e eu disse, bom, porreiro, está aqui uma oportunidade boa. Lancei-me porque, entretanto, tive que me lançar, a vida também tem outras condicionantes, e lancei então a Cross Border Talents em 2013. Na altura ainda estava na Alemanha com a minha família, e depois é que regressámos a Portugal. Mas essencialmente a empresa nasce dessa lacuna no mercado que é faltam talentos numa determinada geografia e eles são talentos porque eles não existem na quantidade que o mercado necessita, por isso é que eles se tornam talentos. Eu gosto do exemplo se tu precisares de um cozinheiro e tiveres na tua vila 1000 cozinheiros, esse cozinheiro ainda deixa de ser um talento, porque toda a gente consegue encontrar aquelas competências. Se ninguém conseguir encontrar aquelas competências, então aquilo vira um verdadeiro talento. E, portanto, nós criamos uma empresa, uma marca, um processo, que o que faz é entregar perfis que são altamente difíceis de encontrar, levando-os da geografia A para a geografia B. Ok, então vocês transportam talento, é isso? Nós nós focamos em Hard to Find Profiles, criamos aqui o nosso oceano azul, no sentido em que nós não queremos concorrer com as empresas de concorrência tradicionais que se focam em perfis que não é que sejam fáceis de encontrar, mas que estão mais disponíveis no mercado. Também não queremos concorrer com o nosso cliente, com os recursos humanos do nosso cliente, portanto, com o cliente quando nos contacta, é porque efetivamente ele não consegue encontrar um alemão que fale francês e que tenha competências técnicas em 2 ou 3 áreas. Portanto, são aqueles em recrutamento chamam-se as ovelhas com 5 patas ou aqueles unicórnios, Sim, que é difícil encontrar, não é? as E Purple portanto, Cow. exatamente. E portanto, o nosso oceano azul metemos na parte mais difícil, que é
ok, nós entendemos que este perfil é necessário e existe. E depois disseminamos esse perfil por uma rede, por um ecossistema que criámos há mais de 12 anos, onde temos neste momento uma média de 300 recrutadores freelancers espalhados por mais de 75 países. E o que fazemos é dar suporte a esses freelancers, com uma equipa de suporte muito sólida, em que dizemos exatamente o que é que o cliente precisa e metemos dentro de um processo, pá, gostamos de dizer que é um processo que está cada vez mais robusto, onde quem entra como freelancer entra dentro de um processo que chama-se mesmo um acelerador de cultura, em que és equipado com aquilo que precisas e no final estás a fazer submissões para dentro de uma ATS que depois é checada por Talent Connectors e onde só chega ao cliente aquilo que o cliente pede. Estás a ver? Eu posso ficar aqui o dia todo a falar sobre isto, isto é a minha Por mim paixão. está perfeito. Mas deixa-me só perceber se achas que esta analogia é justa. Mas vocês são um bocadinho o Uber do recrutamento. Pá, nós somos a cross-border tal. Isto é tipo perguntares ao. Estávamos aqui a falar um bocadinho antes sobre. Estamos a gravar isto depois de uma final da Taça de Portugal e que não está fácil para nós, porque divertimos-nos bastante ontem, os dois, ganhámos. E é a mesma coisa que quando dizem um jogador muito bom, é pá, tu és o Ronaldo. Ele diz, não, eu não sou o Ronaldo, eu sou. Portanto, Certo, lógico que certo, nós certo. gostamos de ser comparados com empresas de sucesso, como a Uber, mas nós o que fazemos é nós criamos, nós não temos uma plataforma em si, a parte tecnológica é importante naquilo que nós fazemos, mas a parte mais importante é a humanidade com que nós trazemos esses freelancers e como nós tratamos com eles, porque o feedback que nós temos de muitos dos freelancers que trabalham connosco é que normalmente eles, sendo freelancers, inscrevem-se em plataformas, recebem tasks, entregam o produto e depois recebem a sua parte. E há ali sempre uma lacuna de falta de troca de ideias, de epá, eu tenho estas dúvidas e nós, essa é a nossa parte mais forte, ou seja, temos uma equipa de business support humana que responde a questões, que agrega, temos mentores que estão o tempo todo com o freelancer a dar-lhe suporte em todo esse caminho e isso numa plataforma não acontece, por isso é que nós não gostamos muito de ser associados a plataformas Ok. porque temos essa base tecnológica, mas o que nos dá gozo é. Eu tenho a empresa há 12 anos e aquilo que me dá mais gozo é a reunião que temos à sexta-feira, que nós chamamos a Happy Hour Telco, que eu faço religiosamente há 12 anos, à sexta-feira ao meio-dia, em que juntamos pessoas que desde El Salvador até a Indonésia e partilhamos as dificuldades da semana que eles tiveram, os highlights, cada um mostramos ali os top performance, quem é que ganhou mais na última semana, porque isto também Uhum, uhum. é dinheiro, não é? As pessoas gostam de ver o dinheiro que ganharam portanto, dissociar-me aqui um bocadinho do termo do Uber, do recrutamento. Ok, boa, Mas boa, boa, com boa. muito prazer, com muito orgulho de ser associado a uma marca Sim, de era no sucesso como sentido de exatamente isso, né? De ser uma rede de freelancers que por si vão para o mercado prestar o serviço, não é? Era um bocadinho por aí. Mas o que é que desde o dia um, portanto, o Ricardo está numa empresa, vê a lacuna no mercado, vê um espaço para preencher, faz sentido, tanto que justificou-se com o passar dos anos que fez tudo e faz todo o sentido. Mas o que é que o Ricardo considerou que poderia fazer diferente para resolver, para acreditar que conseguia resolver este desafio? Porque por algum motivo ele não estava resolvido no mercado, não é? Ou seja, a ideia veio logo desde o início de ter uma rede de freelancers em simultâneo no mundo. O que é que o fez estar confiante no dia um de que conseguia resolver isto? bem, primeiro, eu já descrevi o que me aconteceu na Alemanha, ou seja, os clientes a pedirem perfis tecnológicos e a equipa a dizer nós não conseguimos encontrar essas pessoas. E segundo, aquilo que eu já tinha feito quando estava na empresa anterior, a dar suporte a esses países todos, eu tinha a possibilidade de visitar clientes em vários países. Então, eu encontrei um cliente que me dizia: eu tenho aqui 5.000 perfis que podem ser teus amanhã, ou seja, vocês podem ficar com todo este negócio. E estávamos a falar de perfis de Customer Experience, suporte a cliente, em que eles precisavam de ter, baseados em Maastricht, nórdicos. E precisavam também ter gregos, e precisavam também ter espanhóis. E, portanto, o que tu tens ali é que articular operações que estão em dois países. Portanto, tu precisas de um perfil nórdico para trabalhar na Holanda, significa que tens que ir falar com alguém nesse país nórdico, seja Dinamarca, etc., para dizer eu tenho esta necessidade. E articular negócio entre dois países
é um processo complexo e, portanto, aquilo que eu fazia era tentar perceber como é que os dois países podiam trabalhar melhor. E, portanto, eu percebi por dentro dessas grandes empresas que é um grande desafio. E, portanto, se essas grandes empresas não conseguiram ainda resolver esse desafio, tu tens não só a oportunidade do mercado, mas também tens quem serve esse mercado, as empresas de recrutamento, com essa lacuna. E aí sim disse, pá, há aqui um match. Há aqui um match. Se nós conseguimos trazer, ter pessoas a vir de um mercado para o outro e conseguimos articular isso sem grandes intermediários, nós resolvemos o problema de quem tem, quem fornece. E depois é o supply and demand, não é? Claro. Fez A sentido? CB Não sei se respondi à tua pergunta. Sim, 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 sim. A CB Talents é criada numa fase em que o Ricardo já tem algo, já é algo maduro enquanto profissional, presumo que já tinha ocupado cargos internacionais, cargos de liderança, liderando equipas e etc. Portanto, é um ponto um bocadinho diferente. Ainda assim, começa a empreender num estado mais, como eu estava a dizer, maduro em termos de liderança. Ainda assim, eu tenho a certeza que há muita coisa na visão, na forma de liderar, que mudou a partir do momento em que entrou o Ricardo empreendedor e que passou de ter de fazer um monte de outras coisas e assumir outras funções. O que é que mais mudou na sua visão sobre pessoas e liderança desde que fundou a CB Talents? Bom, eu sempre fui empreendedor por conta de outrem. Eu sempre arranquei-me com marcas, eu sempre fiz. O meu grande objetivo no trabalho era montar equipas e lidar com clientes, e essa parte eu sempre me vi como um empreendedor por conta de outrem. Nunca tive aquela ambição de ter a minha própria empresa desde o início, ou estar a trabalhar numa empresa para ganhar experiência para montar a minha. Isso até aos 40 anos, não me, até aos 36, nunca me passou pela cabeça. O que é que me aconteceu? O que aconteceu foi que eu tive a oportunidade e na altura disse, "Epá, se eu não agarrar isto, eu vou-me mesmo arrepender." E portanto lancei-me e quando tu és empreendedor por conta própria, o dinheiro é teu. Portanto, se tu estás a gerir um orçamento e no final o mercado muda, e tu estás a trabalhar por conta de outrem, o mercado muda e tu tens um prejuízo, a empresa, tu tens de falar com o acionista, o diretor financeiro, vai ter que entenda ou não entenda os teus argumentos, se o mercado realmente colapsou ou se houve ali qualquer coisa, pode haver uma justificativa e tu vais-te deitar e a vida flui e toda a gente tem os ordenados pagos. Enquanto fundador da empresa, tu há pouco perguntaste mais quem off, eu lancei a empresa sozinho, portanto, eu nos primeiros 3 anos fiz sozinho, portanto, eu fui contratando pessoas, fui ganhando os clientes, fui mantendo a operação a rolar, e só no terceiro ano é que tive um investidor. Já posso falar um bocadinho sobre isso depois, mas o que é que mudou foi, essencialmente, tu tens que ter, essencialmente, é um triângulo em que tu precisas de dinheiro, pessoas e clientes. E esse triângulo, a coisa tem que funcionar. Se tu não tens dinheiro, não consegues contratar pessoas. Se tu não tens pessoas, não consegues ter clientes. E a coisa vai por aí. Portanto, o que é que mudou em termos de pessoas? As pessoas que tu contratas, há ali ainda mais. Tem que haver uma ligação entre a pessoa e a identificação com a marca, a identificação contigo. A pessoa tem que acreditar que aquilo vai dar certo, porque no final ela vai receber, se aquela pessoa que é o fundador, se é o dono da empresa, tem dinheiro para lhe pagar. E quando tu contratas uma pessoa com as costas quentes, com marcas grandes, portanto aí essa parte já está ligeiramente mais mitigada. Mas para não me afastar muito da questão, é essa. Quando tu contratas, quando arrancas sozinho, tu tens mesmo que ser convincente, dizendo, epá, olha, a ideia é muito boa, já tenho este cliente e tenho este aqui, tenho este financiamento que me está a entrar, e até podes fazer pontes entre pessoas que te podem atestar que vão financiar. Mas nos primeiros 2 anos, 3 anos, é muito solitário. Eu nunca passei pelo. Eu tenho dois sócios nas duas empresas, são os mesmos sócios. Nós nunca passámos pelo processo de receber capital. Foi sempre tudo bootstrap, até porque, como somos negócios de prestação de serviços, o cash flow é mais fácil, nunca houve essa necessidade. Mas eu tenho muita
a curiosidade e acho que chegará o dia em que faz sentido, porque se, se eu tenho uma nave que funciona, eu vou-lhe meter mais combustível porque sei que ela vai chegar mais longe, não é? Portanto, eu sei que chegará um momento em que eu quero meter o máximo combustível possível, não é? E que faz sentido recolher capital de fora. O que é que no seu caso, Ricardo, primeiro o levou a tomar essa decisão de receber capital e como é que tomou essa decisão? Se foi única e exclusivamente financeira ou se a pessoa que introduziu o capital contou porque queria também a expertise dessa pessoa ou desse VC fund ou algo do género. Portanto, o porquê da decisão e segundo, como é que foi a experiência e se foi a decisão certa? Bom, eu quando estava a trabalhar na Holanda, eu trabalhava perto do executive board do grupo portanto, tinha contacto com pessoas que me colocaram a dimensão, deram-me uma escala sobre o que é que eu gostaria de fazer. E tive a sorte que quando lancei a minha empresa, o grupo CEO dessa empresa, nesse caso a Randstad, teve um grupo CEO durante mais de 12 anos, chamado Ben Noteboom, um senhor holandês. Basicamente era a pessoa mais, para mim, era a pessoa a nível mundial que mais sabia de recrutamento só para te dar uma ideia, tudo o que era empresa norte-americana, canais de televisão norte-americanos, cada vez que era preciso falar sobre como é que o mercado laboral está, o Ben ia dar as suas entrevistas. E, portanto, ele sai da Randstad e eu tinha contacto com ele e disse, olha, eu lancei uma empresa, gostava de falar contigo. E ele não era, ainda não estava como business angel e tivemos conversas interessantes e ele decidiu investir. Investir porque o cross-border recruitment é uma coisa complexa de se fazer. Portanto, levas uma pessoa de um lado para o outro, essa pessoa deixa famílias, deixa familiares, vai-se ter que integrar noutro mercado e, portanto, isso é complexo. Desculpa interromper-te, Força. Ricardo. Vocês tratam também da logística Não. ou não? Ok, ok. Não. Ao longo dos anos nós fomos fazendo tudo, tentativa e erro, e percebemos que nós queremos focar Sim. no nosso core business. Temos muitos parceiros para a logística, nós contratamos em mais de 100 países com parceiros muito próximos, mas não, o nosso foco é encontrar o candidato e esse é o que nós fazemos. Em permanent placement, essencialmente, temos a possibilidade também de fazer o employer of record, ou seja, a empresa passa-nos nós fazemos a gestão do colaborador e ao final do ano ele passa para o quadro da empresa. Fazemos esses dois modelos, o permanent e o employee of record. Mas pronto, só para voltar aqui ao tema, tive aqui a felicidade que o Ben Noteboom tornou-se meu acionista da minha empresa, acionista minoritário, ao final do terceiro ano. Mas eu também já andava atrás disso. Nós fomos financiados pela Comissão Europeia logo no segundo ano, no terceiro ano também de existência da empresa, através de um mecanismo de financiamento que é o SME Instrument, na altura chamado SME Instrument Horizonte 2020, e existiam três fases de financiamento. A fase 1 era quem tinha uma boa ideia, nós recebemos esse financiamento, e os selos de excelência era para quem conseguia, tinha um plano de ação, um plano de implementação para implementar. Na altura o que nós falámos com a Comissão Europeia foi a Cross Border Talents Academy, ou seja, recrutar e formar 500 mil de programadores até o ano de 2020. E, portanto, não querendo ser megalómano, mas tinha uma ideia de que isto podia escalar para números muito interessantes. E, portanto, o número que hoje temos de 300 freelancers não é o número que nós queremos chegar, é um número que nós queremos manter, porque é um número que já está otimizado. Nós contratamos 60 recrutadores todos os trimestres. Nos últimos 12 anos temos esta média e depois vamos afinando. Vamos afinando quem é que está para estar, quem é que está só para viajar e vamos depurando. E temos pessoas que estão connosco há 10 anos, pessoas que estão, os nossos managers em média estão connosco há 3, 4, 5 anos. E, portanto, o investimento na altura, eu falava com colegas meus na Alemanha que também tinham aberto empresas de recrutamento e estavam sentados no escritório, duas pessoas a ganhar muito dinheiro porque faziam executive search com fees muito altos. E eles olhavam para mim e perguntavam: mas porquê é que tu queres expandir? Porquê é que tu queres escalar? Porque as possibilidades estão aqui. Porque as possibilidades estão aqui, montando um ecossistema com esta quantidade de talento de recrutamento espalhado por esse mundo.
dando-lhe financial security, dando-lhe perspectiva, é possível chegar lá. Mas não consegui fazer isso sozinho e portanto, o investimento, a mentoria do Ben foi muito importante e o dinheiro que ele trouxe também para a empresa também nos ajudou a respirar durante algum tempo. Também tivemos aqui algum investimento, também fomos investidos por uma empresa de tecnologia portuguesa, a Nova Base, e no final entendemos que depois tivemos ali o Covid, foi uma altura complicada, conseguimos comprar de volta as nossas ações, porque efetivamente foi um momento muito complicado para todas as empresas e nós não fugimos à regra. E, portanto, depois do Covid, mantemos-nos aqui com dois acionistas, eu e o Ben, e a questão é, faz sentido quando a escala do teu produto está lá, quando existe escala para o teu produto. Exatamente. Boa. Então agora eu vou fazer a pergunta que toda a gente de certeza que vai estar a ouvir isto está a fazer, que é como é que se recruta bem? Como é que se recruta bem? Tendo bons recrutadores. Ou seja, nós temos um mantra que é o Recruiters Forward. Os nossos recrutadores estão na parte da frente do processo e basicamente o que nós fazemos é ter um bom portfólio de clientes e temos uma equipa comercial fantástica e garantimos que esses clientes estão satisfeitos com reuniões trimestrais onde a nossa equipa de Data Science traz muita coisa interessante para os clientes, mas no final quem faz o backbone da organização são os recrutadores que nos submetem 3.000 candidatos por trimestre, portanto nós temos uma média de 1.000 candidatos submetidos a clientes por mês e sem eles, aí estou a falar submetidos e já passados no primeiro critério do cliente, ou seja, nós temos uma pipeline em que o P0 é submeter para o cliente, o P1 é o cliente já disse, esta pessoa tem qualidade para ser entrevistada. E nós ficamos sempre de boca aberta com estes números, porque é muita gente boa a trabalhar connosco, muita gente animada com o Team Spirit que nós criámos aqui e, e acho que é o espírito do balneário. Epá, ainda estou imbuído do dia de ontem. Sim, 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 sim. Está temático este podcast já. Como é que, pegando nesse ponto do espírito de equipa, como é que se constrói uma cultura forte numa empresa que trabalha com pessoas pelo mundo inteiro, não é? Com equipas distribuídas globalmente e com freelancers, que às vezes também é um desafio, não é? Porque podem não se sentir parte mesmo da organização. Nós temos a nossa definição de freelancer é esta pessoa tem a sua empresa, a sua empresa tem várias fontes de rendimento e nós somos uma dessas fontes de rendimento. Tudo bem. Segundo ponto, não queremos que essa pessoa faça concorrência à nossa empresa, portanto, se ele recruta numa área que não nos faz concorrência, nós estamos felizes da vida, assinamos os nossos acordos de confidencialidade, etc. E seguimos. A partir daí, o freelancer tem que ter duas coisas. Tem que ter disponibilidade para trabalhar connosco, 20 horas por semana, e tem que se sentir imbuído também deste espírito de equipa. E temos muita pena, muitas vezes, que perdemos lone wolves, que são aqueles freelancers que efetivamente querem fazer a vidinha deles, receber os pedidos, entregar os candidatos e no final receber o dinheiro deles. E nós percebemos que isso não funciona. No nosso modelo, perdemos muitos bons recrutadores, mas entendemos que O o espírito de ideal, equipa é importante. o perfil ideal da pessoa é essa pessoa quer estar semanalmente rodeado, quer tomar café connosco, virtualmente, quer ir a reuniões de equipa para dizer, epá, este cliente é espetacular, este cliente temos desafios, e aquilo que os nossos clientes de tecnologia dizem, eu quero trazer novamente as pessoas para dentro do escritório, precisamos muito dessa sinergia das pessoas estarem juntas, nós temos tido a sorte de conseguir fazer isso online. Esse espírito de equipa, os cafés, tomar café, fazer pontos de contactos diários com equipas grandes, completamente em fusos horários completamente diferentes. Isso é muito importante para nós. Portanto, eu já dei aqui a entender que as pessoas que chegam a este ponto são pessoas que ficam muitos anos connosco. A financial security é muito importante para nós. Se têm meses maus em que não conseguem chegar lá, nós tentamos sempre arranjar aqui uma green box que é antecipar pagamentos. Os clientes pagam-nos a 60 dias, nós pagamos-nos a 30 e, portanto, se não pagares atempadamente ou não crias esse trust,
não dá. Vais quebrando ali pontos. E portanto, é muito isso, criar uma boa rede de suporte, um bom portfólio de clientes epá, estás presente quando as pessoas precisam de ti. Ok. E presumo que também tenha uma grande influência a forma como se sente esse espírito de equipe e como se sente a empresa. Tem sempre uma grande influência as lideranças, né? Obviamente intermédias e não só. Na sua opinião, Ricardo, o que é que distingue um bom líder de alguém que tem apenas um cargo de chefia? Isso é a pergunta isso é uma excelente pergunta. Ou seja, nós temos uma organização muito lean, ou seja, eu tenho um diretor comercial e três commercial managers, e essas commercial managers gerem equipas que vão entre 75 a 125 pessoas. E portanto, São equipas pequeninas, portanto. não, depois tens aqui uma hierarquia intermédia Muito que flex. são os Global Recruitment Mentors, que são pessoas que são essencialmente os melhores recrutadores da equipa e que fazem o walk the talk, ou seja, eles lead by example, eles mostram como é que eles funcionam. E à sexta-feira as equipas olham para eles como ídolos, a dizer, este realmente, o meu chefe, é realmente o melhor recrutador. E portanto, essas três commercial managers têm uma coisa muito. Uma é russa, outra é sul-africana e outra é brasileira. Só para tu veres, é completamente diferentes, todas vêm de áreas diferentes. Uma colega é cantora profissional de ópera e, portanto, já podes ver, são pessoas completamente únicas. E o que elas têm, as três, as características comuns que elas têm, elas acreditam muito na sunny person, ou seja, elas contratam baseado na atitude positiva da pessoa. E eu gosto muito de as ouvir, eu aprendo muito com elas, elas têm menos 25 anos do que eu, 20 anos do que eu, mas eu aprendo muito com elas, no sentido em que elas nas entrevistas que fazem, claramente querem saber o histórico, qual é que é a experiência que têm na área, mas muitas vezes apostamos em pessoas que não vêm da área do recrutamento porque têm uma atitude muito, muito positiva que é sustentável, é sustentada. Não é só eu faço, eu aconteço, não, é exemplos claros de que eu venho aqui com um problema e trago três soluções, aquilo que nós gostamos de dizer na teoria, não, estas pessoas fazem o mesmo. Estas pessoas fazem o mesmo. Epá, a base de dados hoje não teve a funcionar durante meia hora. Epá, mas aproveita para fazer outra coisa. Pá, 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 pá. Olha, identifiquei aqui dois bugs para a equipa de suporte poder resolver na base de dados. Portanto, toda a gente está a trabalhar para um bem maior. Para um- e acho que é muito por aí. Ok. É um bocadinho aquela característica do high agency, não é? Da proatividade, não é? Sim. De nós queremos contratar as pessoas pela opinião, pela energia e não só pela execução de um grupo de tarefas que compõe a profissão daquela pessoa. Sim, nós somos convidados muitas vezes a acolher alunos da MBA que vêm de diversas universidades. E eu, por exemplo, estou-me a lembrar isto que foi na sexta-feira passada, acolhi um grupo de 20 e tal alunos da MBA da Irlanda e eles estavam todos a perguntar a mesma coisa: como é que vocês contratam? E eu, assim, muitas vezes as pessoas introvertidas, eu sou introvertido na minha vida pessoal, mas eu não posso ser introvertido quando estou a trabalhar. Portanto, se eu tenho uma oportunidade e estou calado numa entrevista, como é que eu vou brilhar? Como é que aquela pessoa vai saber? Não, esta pessoa deve. Não, tu tens que aproveitar as oportunidades. E portanto, as pessoas que colocam questões, as pessoas que ficam a pensar e dizem assim, pá, estou a perceber o que me estás a dizer, mas porque é que vocês já experimentaram fazer isto ou aquilo? Essa proatividade para nós é fundamental. As pessoas que fazem questões, as pessoas que têm essa avidez de, 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 de comunicar. Há um momento enquanto líder, e eu presumo que a experiência e a maturidade vai ajudando nisso. Os números e as métricas que se mete também ajudam bastante, é aquilo que eu vou experienciando e vou vendo nos nossos clientes também, mas há sempre um equilíbrio que se tem que fazer, mediante a cultura de cada uma das empresas, de eu conseguir equilibrar a empatia com o bem-estar, com os resultados de uma pessoa, com a performance da pessoa, não é? Porque depois nós, se queremos atacar
uma má performance ou um mau resultado, depois não queremos nunca puxar a manta e destapar os pés do outro lado, não é? Como é que, e neste caso pergunto especificamente não da CB Talents, mas do seu lado, Ricardo, como é que se gera este equilíbrio? Podes só reformular a tua questão? Posso. Como é que se equilibra nós queremos ser empáticos, nós queremos ter um bom estar, um bom ambiente na equipa, na cultura e etc., com o ter de carregar às vezes? Boa. Sim, ou seja, como aquele triângulozinho que eu te falei há bocadinho, cash, pessoas, clientes. Epá, se tens um choque exógeno em que os teus clientes deixam de ter negócio e isso chega-te a ti, tu entras em pânico, mas tens que ter esse pânico controlado. Portanto, aquilo que eu fui fazendo nos últimos anos aqui com a minha equipa com, com- com os meus colegas de board, é termos aqui sempre 5 cenários de faturação, de custos e de rentabilidade. Isso permite-me estar sempre a não ser apanhado com surpresas que já fomos no passado. O Covid ninguém estava à espera, mas epá, pode acontecer novamente. Não é? E portanto nós temos que ter aqui plano. Temos o plano A, B, C, D, E e F. E portanto o plano F é vamos perder dinheiro. Quanto tempo é que podemos ficar sem? Que custos é que temos que reduzir e qual é que é o core desse custo? E portanto essa é a parte em que nós é o nosso sanity check todas as terças, todas as quintas-feiras olhamos e vemos como é que estão esses 5 cenários. Isso dá-te alguma paz mental para tu olhares para o teu working capital e dizeres, ok, isto está controlado. Não estando controlado, epá, és muito mais emocional porque tu queres que as pessoas façam coisas que não estão a conseguir fazer porque o mercado não os permite. Isto partindo sempre do princípio que tens o processo muito bem alinhado e que está toda a gente a entregar o que tem que entregar. Mas essa gestão emocional, epá, quando acontece porque já correram várias coisas más, é difícil, não é? Eu passei alguns anos aí e percebi, se eu mantiver isto fora do controle, isto é, não ter cash para momentos maus, eu vou dar cabo de mim mais tarde, de mim e de outras pessoas. Portanto, tens de tomar uma decisão. Ou isto é para ti ou não é. E se conseguires e tiveste, e há aqui muita sorte, há aqui uma parte de sorte também que acontece sempre, que é às vezes as coisas correm bem e tu, às vezes correm mal e outras vezes correm bem e depois tu vais conseguindo ter esse working capital guardado para dias, para rainy days. Mas é muito por aí, é muito por aí. Agora, portanto, teres planos, de planos B e C são importantes em termos de cash e ter dados e saber gerir esses dados. Portanto, ter uma equipa de data science do nosso lado que nos dizem isto vai acontecer, baseado nos últimos 3 anos, atenção que isto vai acontecer, atenção que estamos a fazer isto, podemos fazer isso melhor, é muito importante. Já dizia o outro senhor, in data we trust, não, in God we trust, the other bring data. Portanto, nós confiamos muito em Deus, mas sem dados a coisa não funciona. Sim, é muito o segredo, né? Para nós conseguirmos, nós por default somos ou temos uma parte emocional, né? E às vezes é difícil nós separarmos do racional. Aquilo que muitas vezes é a resposta é nós conseguirmos ter o data, né? A data que nos permita pôr a emoção um bocado de lado e olhar só para o racional. Sem dúvida. No fundo, vocês na CB Talent ajudam outras empresas a encontrar o talento certo, correto? Certo. Mas como é que vocês próprios o encontram para vocês? Era como eu te estava a dizer, ou seja, nós temos um acelerador de cultura, um processo acelerador de cultura que tem os 3 primeiros stages são trazer bons recrutadores para a equipa. E esses 60 contratações que nós fazemos fazem com que tenhamos sempre pessoas com redes de contacto fortes em determinados locais geográficos onde nós estamos a atuar. E portanto, se tu tens um cliente na Bulgária e vais contratar alguém da Bulgária que está há 10, 15 anos a recrutar lá, já sabes que essa pessoa está bem relacionada. Está bem relacionada. E portanto é isso, é encontrares um bom recrutador que consiga ir buscar pessoas que os teus clientes precisam e teres um processo que dê confiança a esse recrutador. Que ele está bem pago,
sabe que os FIIs que tu pagas são acima da média do mercado, dás-lhe paz, porque ele ter a sua própria empresa, ficar à espera de pagamentos de clientes, é difícil. Nós já estamos à frente nesse processo, portanto, ele faz o seu trabalho e nós pagamos, e depois damos-lhe aqui fringe benefits, que são este suporte e prémios regulares e bónus, etc., que faz com que a pessoa se sinta empresário por sua conta, mas com um suporte grande de um parceiro que somos nós. No fundo, é interessante porque é um bocadinho o reflexo da forma como o Ricardo foi interpretando o trabalho antes de criar a CB Talents, porque disse há pouco que sempre se considerou um empreendedor, não é? Entre empresas, e no fundo montou uma empresa onde as pessoas se refletem dessa forma. Isso é interessante. O mundo está a mudar, não é? Cada vez mais rápido. É assim, é consequência da tecnologia e desse avanço também. Há coisas que na sua essência não mudam, não é? As vendas não mudam, não é? Nós entendemos o lado de lá, entender a psicologia humana e daí em diante. O que muda é os canais pelo qual a venda é aproximada. Eu acho que o mesmo se aplica aqui nesta parte do recrutamento, ou seja, a base é a mesma, a forma como nós lemos o lado de lá, a forma como nós juntamos os dois interessados, não é? A empresa e a pessoa, parte muito também daquilo que é as vendas, não é? A própria psicologia, a própria análise de soft skills e etc. Eu acho que o seu core está semelhante. Os canais é que vão mudando. E aqui eu talvez tenha uma visão um bocadinho diferente da do Ricardo, porque já tivemos a possibilidade de iniciar esta conversa e depois guardámos para esta gravação. Mas no fundo eu gostava de lhe perguntar, Ricardo, como é que vê a atualidade e o futuro do recrutamento? Boa, então o recrutamento existe há 100 anos, ou seja, as maiores empresas de recrutamento estão no mercado há 80 anos, aproximadamente, 80, 85 anos. E o recrutamento pressupõe que há uma empresa que precisa de uma pessoa, há empresas especializadas na contratação dessas pessoas e há aqui um match. Temos que separar aqui que há empresas que não precisam que as empresas de recrutamento encontrem a pessoa, mas precisam de alguém que faça a gestão do risco contratual. E, portanto, não precisam da pessoa, precisam é de alguém que faça a gestão do contrato dessa pessoa para que possam despedir quando não tenham negócio e, portanto, transformem os seus custos fixos em custos variáveis. Portanto, separar aqui estas duas características de empresas que utilizam serviços de recrutamento. O nosso foco, estando no Permanent Placement, é o meu cliente precisa de uma pessoa que é muito importante para a sua operação e sem essa pessoa a operação perde. E vem ter connosco porque nós encontramos esse tal unicórnio que falávamos há pouco. Encontrar essas pessoas é feito através de duas maneiras hoje em dia. Plataformas de recrutamento, em que os nossos clientes pagam a cada vez mais, ou seja, tech companies que são fundadas, financiadas para terem algoritmos que vão aos LinkedIns da vida aspirar talento, e esse é um modelo de negócio em que os nossos clientes pagam um FII mensal para irem ter uma equipa de recrutamento que vai recrutar dentro de plataformas de recrutamento. A nossa visão, apesar de termos a nossa plataforma de recrutamento, não passa muito por aí. Passa pela fundação do recrutamento, que é um match entre duas pessoas que falam entre elas para encontrar uma terceira pessoa. E o exemplo clássico é sempre a pessoa coloca o seu CV, o talento coloca o seu CV numa plataforma de recrutamento, a empresa vai à procura do CV e elas encontram-se e fazem match. Funciona. A plataforma de recrutamento funciona. O problema é quando a empresa está à procura do unicórnio e o unicórnio não está lá. Porquê? Porque essas pessoas não estão à procura de emprego, porque estão bem empregadas, estão a trabalhar, têm condições muito boas e não estão no LinkedIn à procura de emprego. Portanto, o papel aqui é ir à procura dessas pessoas que têm essas características e dizer: eu sei que tu estás super contente nessa empresa, mas tu nem imaginas a oportunidade que eu tenho aqui na Alemanha.
Epá, já alguma vez pensaste viver em Berlim? E esse desafio é que traz para dentro do recrutamento pessoas que não estão lá. E portanto, tu podes automatizar. Mas se no final as empresas estiverem a ir à procura de uma plataforma de recrutamento de um perfil que não está lá, estás a pagar para não teres um serviço. E o que nós fazemos é isso. Em perfis mais massificados, nós temos nas plataformas de recrutamento, e é um oceano vermelho que eu não gosto muito, porque está lá toda a gente, e está toda a gente a esmagar-se com preços, etc., e com cada vez preços mais complicados, e o nosso oceano azul, que é pessoas a falar com pessoas à procura de outras pessoas. E, portanto, as pessoas são os nossos clientes a falar com os nossos recrutadores, que no final dizem, epá, eu vou à procura dessa pessoa e vou encontrá-lo. E, por exemplo, tenho empresas como a Volvo, na Bélgica, que trabalham connosco muito nesse. Epá, a gente sabe, quase que tem vergonha, a gente sabe que este perfil é muito complicado, porque são 3 idiomas e são 2 linguagens de programação aqui por baixo. Para vocês acham que. Deixa, vamos ver o que é que. E as pessoas aparecem. Como é que elas aparecem? Lá está, porque há Não alguém que. espalha, tem um efeito de espalhar a palavra, ou simplesmente há recrutadores que estão numa pesquisa tão aprofundada que acabam por encontrar esse perfil. Sim. Se a tua vida for estar permanentemente à procura de um perfil, mas entretanto vão-te aparecendo outros perfis, tu vais guardando e vais mantendo pessoas. Olha, não tenho nada para ti, mas eu gostava muito de falar contigo. E fazes coisas, por exemplo, eu estou, eu estou aqui a falar contigo porque eu gosto de falar com pessoas. Estávamos a dizer aqui ao princípio, nós aprendemos uns com os outros. E portanto, a vida de um recrutador é muito falar com pessoas e ficarem. Eu tenho casos de pessoas que fazem placements a 5 anos, a 6 anos, a 7 anos. Eu conheci esta pessoa lá atrás e de repente apareceu. Portanto, são autênticas memórias, autênticas livrarias de gestão de relacionamentos, etc. E isso, o LinkedIn tem as pessoas todas lá, mas não faz essa gestão ainda. Eu digo ainda porque os algoritmos vão fazer cada vez mais, mas essa gestão humana, essa empatia de pá, tens 10 minutos para falar contigo, eu sei que não estás à procura de emprego, mas olha, esta oportunidade, e depois não é para ti, ok, está porreiro, até a gente vai falando. Essa é a parte do recrutador que eu admiro, e por isso é que eu estou nesta área há 25 anos, e é transversal a todas as indústrias. Tens pessoas a recrutar para todas as indústrias, mas no final o core é o mesmo. Pessoas a falar com pessoas. Concordo. Na verdade, nós não divergimos assim tanto as nossas opiniões. Eu achava que íamos divergir mais. Eu acho que a execução é que pode mudar um bocadinho. E atenção, eu estou errado, porque eu faço isto comparativamente há muito menos tempo, com muito menos sucesso. Não é? Mas eu concordo que há dois tipos de recrutamento, não é? E quando nós estamos à procura de perfis raros, dos unicórnios, nós não podemos estar à espera que eles venham ter connosco ou que estejam à procura de mudar de trabalho. Daí nós precisamos de interromper o padrão, falar com as pessoas, iniciar a conversa hoje para daqui a 2 anos a porta estar aberta, pedir referências a essa mesma pessoa, porque se calhar eu que sou um unicórnio estou bem, mas já ouvi que o meu colega unicórnio está à procura de mudar porque quer ir mais para perto de casa ou algo do género. 100%. Eu acho que o que muda um bocadinho é talvez a forma como se constrói essas primeiras ligações. Porque aquilo que eu acredito muito é que hoje um recrutador consegue fazer. Existe um grande viés humano, não é? Há um grande enviesamento no trabalho do humano e eu sou provavelmente um dos maiores fãs que existem da nossa raça, eu sou muito fã dos humanos, mas nós temos um grande viés, assim como a tecnologia e a inteligência artificial têm um viés, especialmente quando os dados não são, na qualidade dos dados é baixa. Mas nós temos um viés e o enviesamento que pode existir de nós não nos lembrarmos da pessoa que conhecemos há 5 anos ou que não nutrimos, que não mandámos mensagem, que não ligámos ao longo dos últimos tempos, é enorme. E o bom da tecnologia é que permite um bom recrutador diminuir o seu viés. E por causa disto, por conseguir automatizar esta nutrição, por conseguir automatizar os primeiros contactos, a procura, a interpelação, não é? Nós conseguimos que um recrutador consiga, em vez de dar 10, dar 50 ou dar 100, sempre com barreiras ou com fases humanas.
em que não são tecnológicas, não são automatizadas e que servem para controlar todas as outras restantes fases e garantir que o resto da produção está a correr bem, mas que existe um quality assurance que é Uhum. humano. Eu acho que é aí que se calhar divergimos um bocadinho, porque aquilo que nós temos vindo a fazer é montar estes processos entre as fases humanas, montá-los para que um mesmo recrutador tenha capacidade de fazer muito, muito mais. E foi um bocadinho nesta lógica que nós, da primeira vez que falámos, Ricardo, eu disse que eu sinto que, especialmente se não estivermos a falar de C-levels em que o due diligence tem de ser muito maior, não é? Mas especialmente quando não falamos de C-levels, eu sinto que as agências de recrutamento ficam um bocadinho mais obsoletas, no sentido em que se eu consigo que um recrutador faça 10 vezes mais com 10 vezes melhor resultado e menos viés humano, então se calhar eu consigo que as próprias empresas internamente, as que não procuram reduzir o risco, portanto, as que não procuram outsourcing, mas sim as que não têm capacidade de encontrar os perfis, se calhar nós conseguimos montar essa equipa de uma, duas pessoas internamente embebidas de tecnologia para terem essa capacidade autonomamente. É um bocadinho por aí a forma como eu vejo a coisa. Portanto, novamente, eu acho que o core é semelhante, a forma de executar é que se calhar eu vejo um bocadinho diferente. Não sei o que é que achas sobre isso. Também para Eu fechar. concordo com tudo o que tu estás a dizer, ou seja, nós somos completamente pró-tecnologia. Nós atuamos. Para te dar um exemplo, nós lançámos há 2 semanas um assistente virtual que está programado com inteligência artificial para recrutar recrutadores. Portanto, como é que nós neste momento contratamos recrutadores? As pessoas vão ao nosso site e falam com a Nala. A Nala é a nossa assistente virtual que tem, fizemos ali um SLM, não é um LLM, andámos ali a treinar neste momento, é um SLMzinho porreirinho com toda a informação que nós lhe podemos passar e temos ali um questionário de 10 killer questions em que a pessoa, ao final de 10, 15 minutos, consegue estar qualificada para uma entrevista com o manager. E, portanto, nós somos completamente pró-tecnologia e todas as pessoas que estão a entrar neste momento estão a ser, o screening é feito por inteligência artificial. É lógico que continuamos aqui por gosto. Os managers continuam com os seus perfis LinkedIn, à procura de pessoas, etc. Mas 24/7 as pessoas estão em todos os países ligadas online, estão a falar com o bot da CBT. E aí estamos os dois a falar a mesma coisa. Onde é que nós divergimos aqui? Há uma área onde nós estamos a trabalhar com perfis que não estão no radar. E aí não há ninguém, não há nenhum algoritmo que os traga para dentro do radar. São pessoas que não existem. São pessoas que estão. Eu estava aqui a olhar para as pessoas que tu entrevistaste nos últimos tempos e há ali uma grande parte delas que está fora do radar. Que nem se lembra quando é que atualizou o LinkedIn. Tem tanta coisa para fazer no dia a dia que mudar de emprego, etc. Portanto, não estou a falar do headhunting tradicional, que é andar atrás a chatear a pessoa. Não, é realmente ter uma rede, claro, claro, ajudada por tecnologia, com reminders. Lembras que já falaste com esta pessoa, lembras que esta pessoa disse que um dia estava à procura, etc. E isso é que fazem estas pessoas que nós trazemos para esta comunidade de recrutadores. São pessoas que adoram fazer isso, que a vida delas é falar com pessoas e é ajudar pessoas e dizer assim, epá, lembras-te que foste para a Grécia naquele projeto, entretanto já saíste da Grécia e já estás em Helsínquia, epá, e são pessoas que são as missões delas, todos nós temos a nossa missão e eu apaixonei-me por esta missão há 25 anos e gosto muito dos nossos recrutadores. Muito bem, muito bem. Ricardo, aqui também Tanto para os fechar. humanos, tanto os humanos como a Nala de inteligência artificial. Bom, eu acho que eles vão começar a ficar cada vez mais cruzados. Vão ficar Sim, cyborgs, que não se sabe se bem são humanos ou são outra coisa. Bom, então acho que aqui sim. para fecharmos, Ricardo, 12 anos de empreendedorismo, sensivelmente. Qual foi a grande lição dos primeiros 6 anos e a grande lição dos segundos 6 anos? A primeira lição dos primeiros 6 anos é cash is king. Portanto, podes ter ideias maravilhosas e no final, se te falta o cash, vais ter que despedir pessoas que te podiam fazer a empresa com que tu sempre sonhaste. E, portanto, atenção ao cash. Sem dúvida, a parte mais importante de qualquer empresa.
porque é a gasolina. É a gasolina. Sem ela, não funciona. A segunda parte, e não foram nos segundos 6 anos, mas foi, eh, tu, como fundador, tu tens uma ideia. Eu sempre quis ter, bem, a gênese da empresa foi recrutar engenheiros, porque eles são altamente necessários e procurados. E hoje em dia, os perfis tecnológicos são 20% daquilo que nós recrutamos, 80% estamos a falar de customer experience, estamos a falar de moderadores de conteúdo, vendas de Google, engenheiros a vender, são unicórnios. Tens um engenheiro que gosta de vender produtos da Google e, portanto, adaptares aquilo que tu achavas que era o teu sonho de empresa, adaptares-te àquilo que o mercado está a pedir. E não faças muito braço de ferro com o mercado, porque o mercado vai ter sempre razão, porque o mercado é que funciona, não é? O mercado é que te diz, olha, está tudo aí para a esquerda, podes ir para a direita, mas vai sozinho. E, portanto, eu bati ali algum tema, nós somos uma empresa de tecnologia, de recrutamento de tecnologia, etc. E vi duas coisas. Primeiro, que estava a fazer concorrência com os meus clientes, porque as empresas têm recursos humanos fortíssimos para a área da tecnologia e com menos oscilações, portanto, contratam diretamente para o quadro e acabou. E, portanto, nós fomos adaptando aqui perfis que as empresas precisem com mais sazonalidade, portanto, há alturas em que elas vão mesmo ao mercado buscar centenas e centenas de perfis e aí temos a nossa oportunidade. E, portanto, cash, segundo, ajustar. Eu lembro-me de assistir a uma das benesses de seres uma empresa financiada pela Comissão Europeia, ou seja, um SME Champion, é que eles dão-te acesso a reuniões interessantes com fundadores, etc. Eu lembro-me de ouvir a fundadora da TomTom, não sei se O tu ouviste falar de GPS, o TomTom, GPS. Sim, do sim. GPS. De um dia para o outro a empresa desapareceu porque tudo ficou online e tudo ficou disponível gratuitamente. E ela a mostrar como é que eles deram a volta ao tema, e ela utilizava uma frase gira que era kill your puppies, matar os teus cachorrinhos, que é, pá, eu tenho uma ideia maravilhosa, mas que não vai funcionar. Não vai funcionar porque está ahead of time, é preciso dinheiro que tu neste momento não tens e tu tens que matar o teu cachorrinho. E acho que é uma imagem poderosíssima. Tu matares o teu cachorrinho para a empresa continuar a evoluir é forte. É porque só dizer custa, não é? É, não é? E acho que é uma Boa. imagem forte. Ricardo, queres deixar algum conselho final a quem estiver a ouvir isto? Pá, eu gostava que o ecossistema de inovadores e de empreendedores é muito interessante e o que tu fazes é muito interessante. Ou seja, é o primeiro podcast eu tenho nós temos o nosso CB Talks, nós convidamos pessoas e eu vou sendo convidado e eu não tenho assim muita vontade mas tu, com a conversa que foste tendo com outras pessoas e a relevância das marcas que elas representam, acho interessante estas trocas de ideias e, portanto, o que tu estás aí a fazer, essas trocas de ideias, dou-te os parabéns. Eu estou por aqui. Portanto, palavra final, só dizer se consegui trazer alguma coisa de interessante, ótimo. Não, foi perfeito. Ricardo, obrigadíssimo por ter aceito este convite. É sempre muito, 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 muito interessante ouvir pessoas que estão na sua zona de genialidade. É uma coisa que nós defendemos muito. Eu acredito muito nisso, que nós temos que pôr as pessoas no sítio certo só. Porque se eu Uhum. tiver um avançado a jogar a lateral, a coisa pode não dar muito certo, não é? Ou sei que pelo menos não estou a retirar o melhor benefício dessa pessoa e vice-versa, não é? E claramente o Ricardo está na sua zona de genialidade e isso é muito bom de se ver. E gostei muito de gravar este episódio exatamente por causa disso e por termos a possibilidade de debater ideias diferentes, de concordar em algumas coisas e discordar noutras coisas, porque essa é a melhor forma de evoluir e de aprender. É nós não termos medo de partilhar e debater. Agora parece que há um bocadinho cada vez menos espaço ao debate, parece que é demonizado É, e, e eu acho que deveria ser exatamente o contrário, não é? Nós parabenizarmos o debate, parabenizarmos o falhanço e bora para a frente. trocar ideias, é isso mesmo. Mas pronto. São Obrigadíssimo, tempos Ricardo. difíceis, são tempos difíceis, mas temos que os tornar mais fáceis. Exato. Obrigado e até à próxima. Grande abraço, Pedro, obrigado.